Olá, aluno que está se preparando para a prova do Enseja! Estamos aqui agora, ainda no capítulo 1 da apostila, quando ela começa a falar de trigonometria. Trigonometria é essa parte aqui da matemática que estuda, né, geometria, triângulos e tudo mais, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho aqui no quadro um triângulo. Esse triângulo é um triângulo retângulo. Por quê? Porque ele tem um ângulo reto. O que é um ângulo reto? Um ângulo de 90 graus. Deixa eu explicar isso melhor para vocês. A gente sabe que quando a gente tem aqui um plano cartesiano como esse, né? Que eu tenho um eixo X e um eixo Y. O X na horizontal, o Y na vertical. Então, se eu tenho um ângulo de 30 graus, por exemplo, ele fica aqui nesse primeiro quadrante, né? Que é a origem, é o 0, 0. Então, eu tenho um ângulozinho aqui de 30 graus. 60 graus seria esse, mais ou menos. 75. E aqui é um 90. Então, quando chega que X, né, esse ângulo totalmente reto, ou seja, reto embaixo, reto em cima, né? Então ele faz um ângulo de 90 graus. São linhas perpendiculares, tá? Que são chamadas essas linhas que se cruzam em 90 graus. Então, se eu for continuar, aqui eu tenho 180 graus, né, que é uma volta completa. Aqui desse lado, onde inicia o zero, é o 360 graus, que é a volta completa, aqui é meia volta, aqui é a volta completa. Aqui é 270, enfim, tá? Então, quando a gente trabalha com ângulos de 90 graus, ângulos retos, são chamados ângulos retos, eles geralmente vêm dessa forma aqui, vem um quadradinho com um pontinho no meio, para indicar que é um ângulo reto. Ou seja, nesse caso aqui, a gente tem um triângulo retângulo. O que isso significa? Que um dos ângulos desse triângulo, dos três ângulos, não, o nome triângulo é de três ângulos. Então, um desses ângulos é 90 graus. E os outros? Os outros a gente ainda não sabe. A gente pode descobrir através das razões trigonométricas, que é o seno, o cosseno e a tangente, que eu vou explicar para vocês. Alguns autores chamam de funções trigonométricas, mas a apostila de vocês chama de razões trigonométricas, por isso que eu estou mantendo o nome de razões, ok? Então vamos lá. Para começar, a gente precisa saber que todo triângulo retângulo ele tem catetos e hipotenusa, certo? O que são catetos? São os dois lados do triângulo que formam um ângulo reto. Nesse caso aqui, ó, o ângulo reto ele encosta nessa linha aqui e nessa linha aqui. Então são catetos. Esse cara aqui é um cateto qualquer, vou chamar ele de cateto B, porque a hipotenusa geralmente é a A. E aqui, né, um outro cateto, que é o que forma o ângulo de 90 graus também, junto com o cateto B, que eu vou chamar de cateto C. E o que liga os dois catetos, né, o que está do outro lado, oposto ao ângulo de 90 graus, é a nossa hipotenusa. Então, falar de hipotenusa, lembram da hipotenusa? Pois tá aqui a nossa hipotenusa, é o que junta os dois catetos, certo? É importante vocês saberem que a soma dos ângulos internos do triângulo sempre vai ser 180 graus. Isso sempre, sem exceção, ok? Nesse caso aqui de triângulo retângulo, ele já me deu que um ângulo é 90 graus. Então, para dar 180, tá faltando quanto? 90? Então, eu sei que nos outros dois, a soma dos outros dois vai ser 90 graus. Por causa disso, vai ser um 45, outro 45? Não, óbvio que não. Posso ter um de 30, um de 60, posso ter um de 20, um de 70, tá? Isso não interfere. Eu só sei que a soma de todos os ângulos de dentro do triângulo sempre tem que ser 180 graus. Então, vamos lá. Eu vou escolher um dos ângulos que não é o triângulo, não é o ângulo reto, né? Porque o ângulo reto a gente já conhece. Vou chamar esse cara aqui, por exemplo, do ângulo alfa. Coloquei um alfa ali, letra grega alfa, para dizer que esse daqui é o ângulo qualquer que a gente vai procurar. Esse outro ângulo aqui, eu vou chamar de beta, tá? Então, eu vou tentar encontrar agora o valor deles através de seno, cosseno e tangente. Então, vamos lá. O que é o seno, cosseno e a tangente? Em primeiro lugar, vocês precisam saber que para calcular seno, cosseno e tangente precisa de fórmula. E como que vocês vão saber a fórmula? A apostila vai dar para vocês? Ou a prova vai dar para vocês? Não, vocês precisam ter as fórmulas na cabecinha de vocês, tá bom? Então, uma das fórmulas que é muito importante, né? Seno. A fórmula do seno vai ser essa daqui, ó. Seno, coloquei de um ângulo qualquer aqui, que eu chamei de θ, tá? Essa letra grega aqui para representar um ângulo qualquer. O seno de um ângulo qualquer é igual ao cateto oposto àquele ângulo,
cateto oposto sobre hipotenusa. Essa daqui é a fórmula do seno. O seno de um ângulo qualquer é o cateto oposto àquele ângulo sobre a hipotenusa, né? Dividido pela hipotenusa. Então vamos lá. Tendo já essa fórmula aqui do seno, fica fácil, né? Essa fórmula aqui vocês precisam saber, tá bom? Então, seno de um ângulo qualquer, θ, é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto? Um cateto é oposto e outro é o cateto adjacente a esse ângulo. O cateto oposto é o que está oposto ao ângulo, obviamente. O cateto adjacente é o cateto que está adjunto ao ângulo. Ou seja, se o cateto forma o ângulo que você quer descobrir junto com a hipotenusa, esse ângulo é o cateto adjacente. Lembra de adjacente que está adjunto, está junto do ângulo. E o cateto que não está junto com o ângulo, está do outro lado, é o cateto oposto. No caso, em relação a esse ângulo alfa aqui, quem é o cateto adjacente de alfa? É o que está junto com ele aqui, ó. Esse aqui é o adjacente ao C. Quem é o cateto oposto a alfa? É quem está lá do outro lado, que é o cateto B, tá? E em relação a beta, o ângulo beta, que é esse ângulo aqui de cima. Eu tenho o ângulo beta. Quem é o cateto adjacente a beta? É o que está adjunto, está junto com o ângulo, que é esse cateto B aqui. E quem é o cateto oposto? É o cateto que está lá do outro lado, que é o cateto C, tá? Então vamos resolver agora essa questão aqui. Se eu quero saber o valor desse ângulo aqui, alfa, por exemplo, eu vou dizer para vocês que o seno de alfa é igual a, olha a fórmula, cateto oposto a alfa sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto a alfa? Ó, não está encostado nele, está lá do outro lado. É o cateto B. E quem é a hipotenusa, vou chamar de A aqui, né? Não coloquei A aqui, a hipotenusa geralmente é o A. Então, eu tenho, para achar o seno do alfa, se eu tiver o valor de B e o valor de A, fica fácil. Jogo um sobre o outro, né? E aí eu vou jogar o valor de seno aqui e vou conseguir calcular tudo direitinho. A gente vai ver isso melhor na prática, tá? Nos próximos exercícios. Mas por enquanto, deu pra gente entender o seno? Beleza, vamos pro cosseno agora. Vamos lá, a fórmula do cosseno de um ângulo qualquer, que eu tô chamando de θ aqui, qualquer ângulo, tá? Esse θ aqui é genérico. Então, cosseno de um ângulo qualquer é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. O seno não é o oposto? Esse daqui é o adjacente, tá? Tem que gravar. Seno, cateto oposto. Se for cateto adjacente, é cosseno, tá? Então, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Essa é uma outra fórmula que vocês precisam saber. Assim como vocês sabem a do seno já, né, que é cateto oposto sobre a hipotenusa, vocês precisam saber a do cosseno, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então vamos achar um cosseno de um ângulo qualquer. Vamos achar o cosseno, a gente achou o seno de alfa, né? Então vamos achar o cosseno de alfa. Cosseno de alfa é igual ao cateto adjacente a alfa sobre a hipotenusa. Quem é o cateto adjacente a alfa? O que está encostado em alfa? É o C. Aí vocês falam, ah, mas o A também encosta. Tá, mas o A é hipotenusa. Eu estou perguntando o cateto, tá? Então o cateto adjacente aqui ao ângulo alfa é o C. Então C sobre a hipotenusa, né? Isso que fala a nossa fórmula, aqui embaixo vem a hipotenusa, no caso aqui sobre o A. Então o cosseno de alfa é o C sobre o A, tá? E pra gente saber o cosseno de beta, por exemplo, vamos tentar fazer aqui, cosseno de beta, que é esse ângulo aqui. Muda a fórmula? Não, é a mesma, cateto adjacente sobre a hipotenusa. O que que muda? O cateto adjacente, porque o que está adjacente a esse ângulo beta aqui é o cateto B, né? Então aqui B sobre a hipotenusa, que é A. E a tangente? Vocês já sabem quem é o seno, já sabem quem é o cosseno. E quem é a tangente? A tangente, gente, é a Coca-Cola. A tangente, ó, preste atenção. Tangente de θ, que é um ângulo qualquer, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá? Lembra só desse Coca aqui que fica mais fácil, tá? Então a tangente de um ângulo qualquer é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Nesse caso aqui de alfa, por exemplo, vamos tentar achar a tangente de alfa. Tangente de alfa é igual a cateto oposto a alfa sobre a hipotenusa. Quem é o cateto que está sobre o cateto adjacente? Desculpa. Quem é o cateto que está oposto a alfa? É o B.
Então aqui em cima vem o B. E o cateto adjacente a alfa é o C, certo? Então B sobre C ali. Não entra hipotenusa, tá? É só os catetos mesmo. E se eu quiser achar a tangente do ângulo beta, eu terei quem? O cateto oposto a beta, que é o C, sobre o cateto adjacente a beta, que é o B. Resolvido? Difícil? Não, né? Tranquilo. Vamos fazer uns exercícios dessas coisas ainda, tá? Essa daqui é outra fórmula para vocês decorarem. E aí vocês vão ver isso melhor na prática. Inclusive, tem alguns valores de seno, cosseno e tangente que é interessante vocês saberem, que são os ângulos mais usados. 30, 45 e 60 graus. Tem uma tabelinha que a gente usa. Na prova do Enseja, geralmente o valor do seno, cosseno e a tangente, eles já dão pra gente na questão, né? Então não precisa de tabela. Porém, vai que esse ano muda, né? Que eles querem saber que você já saiba algum valor de seno, cosseno e tangente. Então eu vou passar aqui agora a tabelinha dos valores já de 30, 45 e 60 que vocês precisam gravar, né? Não tem jeito. Eu vou tentar facilitar um pouco, mas é gravado mesmo, tá bom? Então eu vou apagar aqui agora e vou fazer a tabelinha das funções trigonométricas, pelo menos os principais ângulos. Então vamos lá, gente. Eu montei aqui no quadro uma tabelinha, ó, seno, cosseno e tangente. E coloquei aqui 30, 45 e 60 graus. A gente vai agora preencher essa tabelinha. Como? Da seguinte forma. Vocês vão encher assim, ó. Na parte de cima, a gente coloca assim, ó. 1, aqui, 2, 3. Na parte de baixo, que é o cosseno, a gente vai colocar 3, 2, 1. Tudo isso sobre 2. Então, sobre 2 aqui, sobre 2 aqui, sobre 2 aqui, sobre 2, sobre 2 e sobre 2. Tá? Tudo sobre 2. Na parte de cima, entra também a raiz quadrada. Sendo que raiz quadrada de 1 é 1. Então, no 1 não vai fazer diferença. Então, onde tiver 1 não precisa de raiz, tá? Porque a raiz de 1 é 1. A gente vai colocar ó, raiz quadrada aqui nesse 2, raiz quadrada nesse 3, raiz quadrada nesse 2 aqui e raiz quadrada nesse 3 aqui. Só em cima. Por que só em cima? Porque embaixo, né, não pode ter raiz. Denominador a gente sabe que não pode ter raiz. Tanto que se aparecesse alguma raiz no denominador, a gente ia ter que racionalizar e tal, enfim. Então, eu tenho. Se eu pergunto pra vocês, qual o cosseno de 60? Cosseno de 60 é meio, 1 sobre 2, tá? Aí eu pergunto, qual é o seno de 45? Seno de 45, raiz de 2 sobre 2, que inclusive é igual ao seno, o cosseno de 45, né? 45 ele tem seno e cosseno igual. E os outros, precisou de algum valor, só olhar na tabelinha, ok? Aqui embaixo, tangente. A tangente não tem muito um padrão, aí tem que ser decorado. É raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Lembra nesse ritmozinho, ó. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, tá? Sempre dessa forma. E aí, foi? Vamos então tentar fazer um exercício? Vamos lá então, eu vou resolver agora esse exercício da apostila de vocês, ó. Viram o exercício? Então, esse é o exercício e ele fala o seguinte, que tem um topógrafo e esse topógrafo precisa saber a altura de um morro. Então ele pega um teodolito, né, que é aquele equipamento dos topógrafos, né? Ele pega aquilo ali com o pé, sabe que tem 1,60 de altura, aquilo ali, e faz a leitura da altura do morro através de um ângulo de 30 graus. E ele posiciona esse teodolito a 200 metros do morro. Então a gente sabe que aqui a base, né, a distância do equipamento dele até o morro é 200 metros. Então aqui embaixo a gente tem 200 metros. A altura do teodolito é 1,60 m. Então ele tem, até o início da leitura, ele tem 1,60 m. Não pode esquecer desse 1,60 m aqui. E aí tem um ângulo de 30 graus, o morro tá aqui, tá? Isso aqui é a altura do morro. Com um ângulo de 30 graus, ele quer ver a altura do morro, certo? Ele quer descobrir a altura do morro. Até então, o que a gente tem de valor, né, que pode usar no problema? Só a distância, que é a base do triângulo, que é 200 metros. Aqui é um triângulo retângulo, né? E esse ângulo aqui, que é de 30 graus. Então, ele quer saber
esse valor aqui, como que a gente descobre ele? Se a gente não sabe o valor dele, a gente pode chamar ele de x, que é o que a gente vai descobrir. Então, vou chamar aqui de x. Aí vamos pensar, para eu achar esse valor aqui, do triângulo retângulo, esse daqui é um cateto, esse aqui é um cateto, e essa daqui é a hipotenusa, correto? Então, em relação ao ângulo de 30 graus, esse daqui é o cateto aqui, oposto, né? E esse daqui é o cateto adjacente. Sei o valor da hipotenusa? Não sei. Vamos pensar se a gente pode usar a fórmula do seno. Vou usar a fórmula do seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Tem o valor do cateto oposto? É o que eu quero descobrir. Então, posso usar. Sobre a hipotenusa. Tem o valor da hipotenusa? Não. Então, eu só não tenho nenhuma das duas variáveis, né? Então, para mim não interessa a fórmula do seno. Vamos então para a fórmula do cosseno. Tem o valor do cateto adjacente? Tenho, 200 metros. Tem o valor da hipotenusa? Não. Então, não vou conseguir usar a fórmula. Outra fórmula, tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Tem o valor do cateto oposto? É o que eu quero descobrir, é o x. Tem o valor do cateto adjacente? Tenho, 200. Então, a fórmula que mais se encaixa aqui nesse caso é a fórmula da tangente, porque eu uso x, que é o que eu quero descobrir, e o outro valor, que é o cateto adjacente, eu tenho também. Então, vamos lá. A fórmula da tangente, a tangente de um ângulo qualquer, nesse caso aqui é um de 30 graus, tá? A tangente de 30 graus é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Troquei de caneta para ficar mais forte para vocês. Então, a tangente de um ângulo de 30 graus é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. A tangente desse ângulo de 30 graus, que é o que eu quero descobrir, é igual a... Quem é o cateto oposto ao ângulo? É o x. Então, o x aqui. Sobre o cateto adjacente, que é 200 metros. Então, x sobre 200 metros. Se a gente olhar na tabelinha, que é aquela que eu fiz aqui agora há pouco, a gente vê que a tangente de 30 graus é a raiz de 3 sobre 3. Só que a apostila já facilitou para vocês. Ela colocou assim, tangente de 30 graus é igual a 0,57. Então, vocês usem o valor que ela deu para vocês, tá bom? Então, onde está tangente de 30 graus, eu vou usar 0,57. Transferir ali, né, substituir 0,57 pelo tangente de 30 igual a x sobre 200. X sobre 200. O que a gente faz? Multiplica cruzado. Ah, mas não tem nada aqui embaixo. Se não tem nada aí embaixo, na verdade tem 1, tá? É como se tivesse 1 aqui embaixo. Então, multiplica cruzado, eu vou ter x igual a 200 vezes 0,57. Fazendo a continha, 200 vezes 0,57, a gente tem que 7 vezes 0, 0, 7 vezes 0, 0, 7 vezes 2, 14, coloco o 0 aqui, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 2, 10. Depois, vamos multiplicar o 0 também. 0 vezes qualquer coisa é 0, então só coloco o 0 aqui e somando vai dar 0, 0, 4, 1, 1. E aí conta a quantidade de casinha, ó. 1, 2 casinhas, então 1, 2 casinhas, 114. X igual a 114. Portanto, a altura desse morro é 114 metros, mais ou menos. 114 é a altura que ele achou de X. Mas a altura do morro, ó, ainda tem esse 1,60 aqui embaixo. Pegadinha, hein? Pegadinha que pode cair na prova do Enseja. Você achou o valor de 114 e tem sempre uma opção lá embaixo. Quando você fizer a conta, chegou a 114, você vai ver que lá embaixo no ABCD vai ter uma opção que é 114. Mas por isso que é importante você ler e interpretar o problema antes, tá? Então ele tem que colocar ainda a altura do teodolito, que é 1,60. Então 114 metros mais 1,60 metros. A gente vai ter a altura de 115,60 metros. Essa sim é a altura do morro. Difícil? Dá pra fazer, não dá? Acho que dá pra fazer. Se ficou com dúvida, assiste aí de novo. Eu vou resolver com vocês uma questão da prova do Enseja do ano passado de seno, cosseno e tangente. Vocês vão ver que é tranquila de resolver, tá bom? Não deixe de acompanhar. Se ficou com dúvida, assiste de novo, porque é uma questão dada na prova e eu tenho praticamente certeza, assim, que vai cair. Pelo menos uma questão de seno, cosseno e tangente. E você precisa conseguir garantir a sua pontuação nessa questão, ok?
Vamos lá então, eu vou resolver essa questão aqui, que é da prova do Enseja de 2017. Acompanhe aqui comigo. Conforme vocês leram, ela dá um probleminha, né? Ela diz que tem uma escada, que essa escada tem 5 degraus, que os degraus têm a mesma altura, e ela diz também que a inclinação da escada é de 30 graus e que tem 180 centímetros de comprimento. Então, além do enunciado, ela ainda dá o desenho pra gente. Ela coloca esse triângulo aqui, né? Que dá uma altura, que é o que ele quer descobrir, né? Dá aqui a base e o valor aqui de 180 centímetros, que é o comprimento. Se ele quer saber a altura, né? A altura de cada degrau, a gente pode achar a altura total da escada e dividir por 5, que é o número de degraus. Concorda comigo? Se o que ele quer saber é a altura da escada, então é o nosso x. Então a gente precisa descobrir esse cara aqui, que é o x, certo? Vamos pensar nos dados que a gente tem. A gente tem o ângulo e a gente tem o valor da hipotenusa. E o que a gente quer descobrir é um valor de um cateto, que é qual? É o oposto ou é o adjacente a esse ângulo aqui? O ângulo é o de 30, tá? Aqui está o de 90 graus. Esse cateto aqui é oposto ou adjacente? Adjacente se fosse adjunto, né? Se fosse junto com esse daqui. Esse de baixo seria o adjacente. Se tá lá do outro lado não encosta no ângulo, é o nosso cateto oposto. Então a gente tem um cateto oposto para descobrir, tem o valor da hipotenusa e tem o ângulo. Qual das fórmulas eu vou usar? Vou usar a do seno? A do seno usa o cateto oposto, a hipotenusa e o ângulo. Beleza, posso usar a do seno. Posso usar a do cosseno? O cosseno usa o cateto adjacente, a hipotenusa e o ângulo. Então, não tenho cateto adjacente, está fora do meu problema, não vou usar a do cosseno. Vou usar a da tangente, que usa o cateto oposto e o cateto adjacente? Também não, porque o cateto oposto a gente pode até usar, que é o x, que a gente quer descobrir, mas o cateto adjacente a gente não tem nenhuma informação sobre ele, então deixa pra lá. Vamos usar então a fórmula do seno. Repare que nesse exercício, no finalzinho dele, está escrito assim: considere seno de 30 igual a 0,5 e cosseno de 30 igual a 0,87. Eu pergunto pra vocês vão usar o cosseno de 30? Não. Por que está ali então na questão? Só para ninguém dizer logo para você que é para usar o seno. Então você precisa saber por que tem que ser utilizado o seno ao invés do cosseno, tá bom? Tá ali só para confundir sua vida, esquece o cosseno. A gente vai usar só o seno. Então vamos lá, seno de 30 graus é igual a, lembra da fórmula? Cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o cateto oposto? É o x. Quem é a hipotenusa? 180 centímetros. E aí a gente já sabe que o valor de seno de 30 é igual a 0,5, que ele já me deu na questão. Então, onde está seno de 30, eu vou substituir por 0,5. Então, tem 0,5, que é igual a x sobre 180. O que a gente faz? Cruza, multiplica cruzada aqui. Não tem nada embaixo, então, na verdade, tem 1, não é isso? Então, eu tenho x igual a 180 vezes 0,5. 180 vezes 0,5 dá 90. Achei o valor de 90 centímetros, que é o valor inteiro daqui da altura da minha escada. Ele pede o valor da altura do degrau e não da escada inteira. Então a gente precisa achar o valor do degrau. Se eu sei que tem 5 degraus e ao todo eu tenho 90, basta dividir 90 por 5. 90 dividido por 5 degraus, eu tenho 90 dividido por 5, 9 dividido por 5, 1. 5 vezes 1, 5. Para 9, 4, baixa 0 aqui, né? 40 dividido por 5, 8. 5 vezes 8, 40. Para 40, nada. Então, o valor que a gente está procurando é o 18. Cada degrau tem 18 centímetros. Repare que, se você voltar lá no exercício que eu coloquei para vocês, que caiu no Enseja, na resposta tem o 18, mas também tem o 90, que é justamente para ver se você está atento, porque você resolve a conta. Acha o 90, acha que terminou. Não, não terminou não. 90 é o valor da altura inteira, tá? Você precisa achar o valor da altura de um degrau. Então, 90 dividido por 5, que é 18, tá? Então é isso, tá, gente? Essa daqui é a nossa aula de razões de funções trigonométricas. Não é muito complicado, vocês viram que é tranquilo de fazer, mas teve um pouquinho de dificuldade, vê aí de novo o vídeo, que é sempre bom, né, dar uma relembrada, tenta fazer os exercícios, vou ver se eu deixo também, se eu consigo separar uns exercícios sobre esse tema pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, bons estudos, tchau, tchau!